E o Jornal do Meio-Dia segue com a rodada de entrevistas com os pré-candidatos à Prefeitura de Várzea Grande. Conforme as regras, a entrevista terá duração de 10 minutos. E hoje a gente está recebendo aqui no estúdio a pré-candidata Flávia Moretti, do PL. Boa tarde, doutora Flávia, e seja bem-vinda aqui ao Jornal do Meio-Dia. Boa tarde. Boa tarde, bem-vinda. Obrigada. Se a senhora for eleita prefeita de Várzea Grande, qual seria a primeira medida de impacto da prefeita Flávia Moretti? A mudança na gestão do DAI. Nós precisamos dar água à população. A população precisa de água. E o que é que tem que mudar a forma lá de no gerir, DAI? de gestão. Então, assim, trabalhar com a vinda de recurso público e recursos privados pela PPP, que é possível. É possível solucionar problema de água tanto com recursos privados e com recurso público. E nós precisamos aprender a gerir isso, a fazer gestão em Várzea Grande, porque nós não temos distribuição de água. Veio a ETA pelo governador... Mas o problema da água é só gestão ou Não. é alguma outra coisa? Não, Parece que é mais grave, É não é? grave, tem que ter um investimento público que até durante décadas não houve, e nos últimos 14 anos que o grupo que ficou no comando do município não houve o investimento na distribuição, da rede de distribuição de água e na arrecadação também, né, hidromentação da água. Então, sem dúvida nenhuma, o DAI, o buraco é mais embaixo. Mas tem que ser a primeira pauta para se sentar e resolver dentro do município. Não tem dúvida nenhuma, nós temos que levar água para a população. Temos que fazer o esgotamento sanitário, porque a gente vê em Várzea Grande esgoto a céu aberto e, além disso, esgoto caindo no rio Cuiabá e Natura, sem nenhuma forma de tratamento. Então, é inadmissível isso. Pré-candidata, ontem o seu opositor aí nas urnas, o atual prefeito, esteve aqui, ele falou que por enquanto é impossível que se fale sobre privatizar o DAI, porque há muitos recursos já aprovados do governo federal, até pela FIT Pantanal, do PAC, e que devem ser aproveitados, né? Então ele não admitiu essa possibilidade. A senhora acredita que é por aí? Ele também se coloca como o gestor que vai solucionar em definitivo o problema de água. É possível dar esse voto de confiança? Primeiro que ele já teve a oportunidade de resolver o problema. Ele foi secretário de governo da Lucimar, foi líder do governo do Wallace e foi secretário 2 vezes, inclusive da Lucimar, né? E agora prefeito. Então ele já teve a oportunidade para mostrar o que fez, que não fez, não levou água. Ponto. Sobre a questão de investimento, isso daí, me desculpa, é um engano, porque pela PPP, o novo PAC do governo federal, que foi lançado em agosto de 2023, ele dá ênfase, inclusive, com o dinheiro público e o dinheiro privado para ter as parcerias público-privada, que foi o que aconteceu em Mato Grosso do Sul. Isso não está sendo feito, essa parceria? Aqui não. Não. Aqui que eu saiba não, porque ele fala que não pode privatizar porque está pegando só o recurso público, mas existe a possibilidade sim, existe a solução. Certo. E como ir atrás vai ficar uma situação menos onerosa para o consumidor, para o cidadão varzegranense. Voltando um pouco no tempo, a senhora falava aí, fazendo as críticas ao atual prefeito Calil Baracate. Na avaliação da senhora, por que é que os ex-prefeitos lá de Várzea Grande, ao longo de 30, 40 anos, permitiram essa situação humilhante para os moradores na falta d'água? Falta de interesse político de resolver o problema da população e querer se barganhar com formas eleitorais, com caminhão-pipa espalhado pela cidade, prometendo água todo ano em eleição. Então, para mim é só isso, só tem essa justificativa. Mas aí tem uma contradição. Apesar disso, eles conseguiram se manter no poder até hoje. Sim. Aí é uma questão eleitoreira, né? O povo brasileiro aprende a votar, tem que aprender a votar, tem que aprender a analisar os políticos que coloca na gestão. Então, é só falta de vontade política. Pré-candidata, Várzea Grande, além deste problema histórico, tem muitos outros, né? É a terceira a maior cidade em termos de economia do estado, a segunda maior em termos de população, mas a estrutura é muito precária, não corresponde, né, a esse desenvolvimento, faltam espaços de lazer, planos urbanísticos. A senhora vai dar uma atenção especial para isso?
também está no seu plano de governo? Sem dúvida nenhuma. Eu sou advogada da área urbanista, área ambiental, então eu tenho esse olhar para o município e é para fazer a diferença no município, para resgatar a vocação de Várzea Grande na questão do desenvolvimento econômico, resgatar a economia de Várzea Grande, a economia familiar, a economia da agricultura familiar de Várzea Grande, a economia também de trazer comércio, serviços para Várzea Grande. Nós temos muitos corredores, né, para poder estar fazendo o aumento dos serviços e servir inclusive para a capital, né? Que é isso que a gente deveria fazer, né? Então, assim, infraestrutura, área de lazer, sem dúvida nenhuma, nós temos lugares que poderiam ser traçados, parques lineares muito bons, como a Avenida Murilo Domingos, como a Avenida Mário Andreasa mesmo, e tem áreas verdes muito bonitas em Várzea Grande que podem ser trabalhadas como áreas de lazer. Doutora Flávia, a gente tem acompanhado pela imprensa que os maiores embates aí com a família Campos, com o prefeito Calil Baracate, eles têm sido feitos, na maioria, pelo empresário Tião da Zaelli, cotado para ser o seu candidato a vice. Pode mudar a cabeça de chapa lá em Várzea Grande do PL? Não, não pode. A cabeça de chapa, candidata a prefeita, pré-candidata a prefeita hoje, de Várzea Grande é Flávia Moretti, não tem mudança de chapa, de cabeça, né? Eu e o Tião se complementa, ele tem uma liderança dele, um jeito dele de fazer política diferente do meu. Eu sou mais técnica, eu sou mais aquele olhar mais técnico, mais jurídico, mais de eficiência, com uma diferença do olhar feminino. Mas ele tem aquele embate político por ele líder, por ter já sido passado, por ter experiência de gestão pública, experiência de gestão empresarial, e ele tem um jeito diferente de fazer política. Mas esse protagonismo que ele assume é combinado com a senhora? Ele tem esse protagonismo dele e eu não vou impedi-lo de fazer, né? Não vou impedi-lo, mas eu sou a candidata, a pré-candidata à Prefeitura de Várzea Grande e vou ter a minha forma de expor. Eu sou mais técnica, mais objetiva, mais de diferença. Eu tenho uma maneira diferente de fazer política. É a política de resultado. Aquela política de resultado, aquela política que eu quero mostrar o que eu quero fazer, as minhas propostas, os meus trabalhos por Várzea Grande. Entendeu? Então, assim, mostrar a crítica, como eu falei aqui do Calil, do prefeito Calil, que ele ficou 14 anos na gestão pública, na cúpula da gestão pública, e não traçou a ordem de fazer a rede de distribuição e agora vem prometer isso, eu critico, tecnicamente. Agora, é a minha forma diferenciada, pode. Pré-candidata, qual assim, o lugar de destaque, as ações concretas, melhor dizendo, do seu plano de governo para as mulheres em defesa dos direitos, né? Já que a senhora é advogada e sempre, historicamente, os defendeu, esses direitos. Eu defendo a criação de uma secretaria específica de políticas para as mulheres, a criação, porque eu entendo que a gente tem que ter um orçamento próprio para as mulheres, trabalhando as mulheres como mulheres chefes de famílias, vítimas de violência doméstica, as de vulnerabilidade, trabalhando as mães atípicas. Porque aqui em Cuiabá nós temos vários programas, aluguel social, até benefício para crianças, né, que se tornaram órfãs, de mães vítimas de feminicídio, delegacia da mulher, e em Várzea Grande 24 horas aqui, né, e lá em Várzea Grande a gente não conseguiu. Tive muita luta enquanto presidente da OAB para buscar essa delegacia 24 horas, um atendimento melhor, o aluguel Cuiabá, a mulher de Cuiabá, ela recebe o aluguel do Estado e do município, né? Ela recebe praticamente duas ajudas. Então, assim, praticamente não, dois recursos, né? Então, realmente, Várzea Grande tem que ter um olhar diferenciado. Pré-candidata, a senhora tem 1 minuto para as suas considerações finais. Olha, eu venho... tentar convencer o eleitor que poderá ser uma boa candidata. Eu venho como pré-candidata a prefeita de Várzea Grande porque eu moro em Várzea Grande, quero mudança para o nosso município, quero despertar no povo varzea-grandense a importância de falar de política, de pensar em política e fazer a diferença pelo meu município, que está estagnado, que está
maquiado e que nós merecemos uma Várzea Grande muito melhor. Uma Várzea Grande diferenciada pela segunda maior cidade populacional do estado de Mato Grosso. Nós podemos fazer Várzea Grande ser uma grande cidade ao lado da capital Cuiabá. É a diferença, né? Pré-candidato, obrigado pela presença e pelas informações da senhora aqui no Jornal do Meio-Dia. Obrigada. Obrigada. Obrigada.